Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje. Vamos ver dois exemplos hoje novos aí, tá? Vamos ver um exemplo com divs que a gente acabou esquecendo de mostrar para vocês na aula anterior, tá? Um efeito de dinâmico de movimentação. E vamos começar depois a ver menus. Vamos começar a ver trabalhar com um exemplinho de menus aí também, né? Então vamos lá para nossa aula. Bom pessoal, nós vamos então, tá? Criar uma nova div aqui. Vamos criar, opa, aqui não, né? Que a gente tem que definir primeiro, né? Já deixei preparada aqui a estrutura, né? Vou criar, redefinir a tag div, tá? Redefinir a tag div. Vou colocar só um tamanho já fixo para ela. Vou colocar um range de 100 pixels, 100%, 100% e um width, um quadradinho aqui, 100%, tá? Vou colocar uma cor padrão nele de red, né? E eu vou colocar aqui dois valores. Eu vou colocar um animation name, um nome para uma animação, tá? Exemplo. E eu vou colocar aqui uma duração dessa animação, tá? 4 segundos, 4S, né? O tempo é dado em segundos aí, então 4 segundos, tá? Então aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar keyframes, tá? Keyframes para nosso exemplo, tá? Então nosso keyframe nós vamos estar colocando ações de frames de movimentação aqui. From background color red, tá? Do nosso vermelho aqui, eu quero colocar, opa, aqui tem, aqui, perdão, fecha aqui, tá certo. To, cadê minha chave aqui? Pronto. Background color, por exemplo, yellow. Aqui você também pode estar usando RGB, tá? Sem problema algum. Então eu estou dando uma ação aqui para esse cara, de vermelho para amarelo, né? Um frame dele. Só que a gente vai colocar mais. Vamos criar uma div aqui, chamada de div 1, tá? Essa minha div 1, ela também vai ter, vou deixar do mesmo tamanho, senão vai dar um efeito meio estranho. 100 pixels por 100 pixels, tá? 100 por 100, tá? Vou colocar a cor inicial dela, background color de red, tá? Vou colocar aqui o position dele como relative, ou seja, ele não vai estar fixo na nossa tela. Eu vou dar um nome para essa nossa animação, animation name div 1, sem problemas, tá? Eu vou colocar a duração para ela, animation duration 4 segundos. Eu vou colocar um tempo de delay para ele ficar paradinho ali, para ele dar uma pequena pausa de 2 segundos, tá? Eu vou colocar uma interação count, tá? Quantas interações ele vai fazer? Eu posso colocar quantas ou posso colocar infinite, tá? Ou seja, ele vai ficar o resto da vida aí fazendo. Eu quero que ela faça a direção dela, animation direction, cadê o direction aqui? Animation direction aqui, né? Eu quero que ela seja alternate, né? Ou reversível, ou qual todas, ou alternar. E aí a gente vai criar o keyframe para essa div 1. Arroba keyframes, tá? Para essa nossa div 1. E aí agora a gente vai dar os tempos dela, tá? Então, com 0%, né? Com 0%, eu quero que o background color dela seja red, tá? Vou colocar aqui na frente. Eu quero que a posição dela seja 0 pixels por 0 pixels, é a posição inicial dela, 0 pixels. Eu quero que o topo dela também seja 0 pixels. Esse é o primeiro deles, tá? Com 25%, deixa eu deixar alinhadinho aqui.
O background color, eu vou querer o yellow. Eu vou deixar o left dele mudando para 200 pixels, tá? Só que o topo dele vai ser, ponto e vírgula, o top dele, né, vai ser 0 pixels. Aí a gente vai fazer com 50%. Com 50%, o background color dele a gente coloca um outro cor aqui, vamos por azul, blue, né? O left dele eu vou colocar 200 pixels e o top dele também 200 pixels. Aí com 75%, o nosso background color, tá? Vai ser, vou pôr o verde aqui, em homenagem aos palmeirenses, né? Left, agora invertendo, vai ser 0 pixels e o top dele, tá? Continua no 200. E aí no 100%, o background color, a gente coloca uma outra cor aqui, vamos pôr o vermelho de novo. Vai voltar para o vermelho. O left dele volta para os 0 pixels, tá? E o top dele volta para os 0 pixels. Deixa eu ver se está correto. Beleza. Então olha só, vou supor só uma div aqui, ó. Não aqui, né, Alexandre, né? Então aqui a gente acabou, tô no style ali. Então deixa eu só ver, eu acho que tá correto. Título, né? Vamos por aqui um dinâmico. Frame de div dinâmica, tá? Bom, aqui no nosso body, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar primeiro uma div do padrão só ali pra gente ver, tá? Div CSS, tá? E eu vou colocar uma outra div, só pra gente ver a diferença, tá? Essa div ID, né? A nossa classe div1, tá? CSS, tá? Legal, isso só pra gente ver aqui. Vamos salvar esse cara aqui, tá? Então eu vou colocar div dinâmica. Pessoal, tem alguém perdido lá? Dá uma mensaginha para os nossos colegas, por favor, tá? Vamos lá. Então, onde nós estamos lá? Deixa eu pôr aqui. Web aulas. Aqui no lugar errado. CSS. Aulas. Div dinâmica. Este cara aqui. Então, o nosso efeito ali, ó. Tá? Então, o primeiro cara fica mudando do vermelho para o amarelo, que a gente colocou o background to, né? E o outro cara, ó, tá passeando ali na tela, transacionando, né? Entre os diversos ali opções, tá? As coordenadas que nós colocamos de 0, 0, que é a 0, 0 a partir da div, né? A partir da posição onde ela é criada, né? Então, na verdade, ela está 100 pixels aqui para baixo, né? Então a posição dela é relativa a partir do lugar, tá? Então de 0, 0, que é a posição inicial dele, ele desce para 200, aí ele volta, tá? 200 por 200, 200 por 100, volta 200 por 200, 0, 200, 0, 0, tá? Então ele fica passeando aqui na tela, ó. Ele está passeando aqui na tela e alternando, rotando. Então dá um efeitinho ali, olha só com CSS, né? Só com HTML bem simples, e dá um efeitinho bem legalzinho ali para nós podermos estar vendo, tá? Tudo bem, pessoal? Então foi o que a gente fez aqui, né? A primeira div, né, só mudando a cor, tá? A primeira div, olha lá, ela está só alternando a cor para nós, né? Só troca do vermelho para o amarelo, tá? Ele troca uma única vez, né? Só quando carregou, tá? Porque a gente não deu a infinito, né? E aqui agora, olha só, esse sim tá de forma infinita rotacionando, né? Legal, pessoal. Vamos ver mais um cara, tá? Deixa eu já copiar aqui para não ter que criar de novo todo o cabeçalho. Deixa eu apagar isso daqui. E vamos ver menus. Provavelmente vocês já viram aqui menus, né? Deixa eu aproveitar aqui.
menu 1. Provavelmente vocês já viram algum efeito, né? Na qual o cara traz aqueles menus bonitos, né? Que aparece lá efeitos de rolagem e tal, né? Então você tem várias formas de fazer, né? Esse tipo de cara, mas normalmente, né? Normalmente a gente, uma das formas de fazer, melhor dizendo, né? É usando o próprio CSS, tá? Então como que eu faço menus? Eu crio como se fosse uma lista. A gente cria uma lista, na verdade. Então o que a gente faria? Eu vou primeiro criar para a gente ver o efeito, tá? Eu vou criar uma tag nave, que é uma tag de agrupamento de navegação, tá? Eu vou agrupar aqui. A gente usa muito quando usa esses efeitos de menu, tá? Então ele faz um agrupamento aqui. E eu vou criar uma classe aqui, uma classe, né? De listas. Então, por exemplo, o L, tá? O item aqui de menu, tá? Link, ele vai ser um href, né? Se eu estivesse linkando, eu não vou linkar ele com nada, né? Então vou colocar aqui o sharp só para falar que existe o link, tá? Sei lá, seria o nosso home aqui, do nosso, como se fosse um. E aí aqui eu vou colocar alguns outros home, aqui eu vou colocar, sei lá, o que fazemos, né? Quem somos, né? O que fazemos, né? Como se fosse links aqui, produtos, né? Produtos, tá? E aqui como se fosse serviços, né? E contato, né? Só que olha só, então isso daqui é uma lista, né? Contato, né? Eu vou chamar esse cara aqui, eu vou até fazer ele separadinho, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui, menus, tá? Dentro de menus eu vou criar aqui CSS, tá? Para ficar separado, eu vou chamar esse cara aqui de menu 1, né? Então esse cara aqui, se a gente fosse executá-lo, ó, menus, né? Fiz separadinho aqui só para não ficar muito misturado. Se a gente fosse olhar, ó, né, tá uma coisa horrível, né? Ó, aqui tá os meus menus, seriam os meus links, né? Os nossos links, né? A gente não linkou nada. E eu poderia ainda criar subníveis, né? O que seriam os nossos subníveis? Sei lá, aqui no nosso o que fazemos, eu poderia colocar lá uma outra lista, o L, né? Aqui faltou o barro L. Eu poderia colocar alguns outros elementos lá, o que fazemos, né? Sei lá, web design, né? Fazemos CIO, Search Engine Optimization, fazemos comércio eletrônico, fazemos mídias sociais, né? Nós estamos montando mídias sociais, isso é legal, tá? Produtos, né? Sei lá, poderia ter aqui uma outra sequência de lista aqui também. O L produtos não tem, né? A gente não vende produtos aqui, né? Mas tudo bem, só pra gente ver aqui. Barro L, e aí eu colocaria uma lista aqui. Né? Sei lá, nossos produtos eram, né? Hospedagem, desenvolvimento e outras coisas aí, sei lá, desenvolvimento, e a gente colocaria alguns outros elementos ali, né? Então se a gente olhasse esse cara agora, ia estar essa coisa horrível aqui, né? Ó, isso daqui para efeito de menu, né? O cara vê nosso site aqui, ele não vai contratar a gente não, né? Tá muito feio isso, né? Na verdade, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o CSS nesse amiguinho aqui, tá? Vamos aplicar o CSS. Bom, eu não vou fazer o CSS aqui incorporado, eu vou fazer ele externo, né? Então, em vez disso aqui, eu vou dar um link rel, tá? Vou dar um link rel, style sheet CSS, texto CSS. Lá, então, dentro de CSS, eu vou chamar de
estilos.css, né? Vamos supor, eu vou nem chamar de estilos, eu vou chamar de menu 1.css, tá? Então, supondo que eu quisesse dividir, né? Eu quero o CSS que vai controlar aqui só o meu menu, por exemplo, né? Tá? Então, só criar um outro cara aqui com outro nome. Legal. Então, vamos criar um novo arquivo, tá? Para a gente fazer esse nosso CSS, né? Então, a gente vai definindo nossos elementos aí que a gente deseja. Então, asterisco, tá? Asterisco, eu quero uma marca para toda a minha página, valendo para todas as minhas tags. Então, eu vou colocar aqui uma margem 0, tá? Um preenchimento 0, claro que você pode mudar isso daí, paging 0. Deixa eu salvar ele para ele assumir a formatação aqui, que esse cara é um CSS, pessoal. Save as, dentro daqui, dentro do CSS, menu 1.css. Aí ele vai assumir aqui a corzinha de CSS, né? Só para ele ficar bonitinho aqui. Deixa eu colocar quebradinho, né? Fica mais fácil de vocês enxergarem. Legal, né? Então, legal. Ótimo. Primeira coisa, então, a gente define o nosso body, né? A nossa tag body, tá? Vou colocar uma fonte para ela aqui, fonte family, né? A nossa fonte que a gente quer usar. Eu vou usar o Arial. Se não tiver o Arial, eu chamo Helvética, né? São 3 opções. Se não, eu chamo um sans serif, tá? Então, eu chamo um sans serif, tá certo? Sans serif. Aqui não é ponto e vírgula, aqui é vírgula, né? Senão eu tô acabando a linha. Tá, então defini a minha fonte, né? E eu vou dar um font size, vou pôr aqui 14 pixels. Tá, então todo o meu corpo da página eu estou jogando essa opção de fontes aí, né? Então a gente vai criar agora alguns elementos aí. Né? Então eu vou criar uma tag menu, tá? Uma tag menu para a gente poder criar o nosso menu. Então, primeira coisa, o list style dela, tá? Um estilo de lista none, sem nenhum estilo ali, né? E eu vou colocar uma pequena border de 1 pixel, tá? Do tipo solid, e vou colocar uma corzinha para ela também, um tom meio de cinza aí, C0, dá um tomzinho meio de cinza aí, né? E eu quero que o alinhamento dele, float nosso, já seja left, né? Legal, tá? Eu vou então começar a aplicar esse cara. Tá, então vou salvar. Se eu rodar, não vai acontecer nada, né? Por que não vai acontecer nada? Ah, porque aqui, ó, na minha lista, né? Na nossa lista, né? O que nós temos que falar para ele? Que ele tem que ser uma class menu. Ele já até achou ali. Menu. Ficou com letra maiúscula ali? Letra minúscula. Acho que pegou, vamos ver. Tá, então se a gente der uma olhada agora nesse cara aqui, já deu uma mudada, né? Só que tá bem longe, ó, né? Alinhou tudo batidão, ó, não tem nenhum alinhamento, né? Já juntou todos os nossos amiguinhos aqui, né? Ficou tudo no canto, né? Mas ainda a gente tá longe do que a gente está querendo desejar, né? Tá, então vamos lá, voltar lá pro nosso CSS. Falta aqui coisa no nosso CSS. Legal. Então eu vou colocar aqui, ó, quando for o meu menu, quando for a tag li, quando eu estiver usando a classe aqui menu, quando eu estiver usando a tag li, tá? Então eu vou querer que a minha posição seja relative, tá? Né? Eu vou querer o alinhamento float left, tá? Né? Eu vou colocar um border right, da direita, eu vou colocar 1 pixel, sólida e a mesma corzinha ali. Então vai ficar um carnaval de cor, 0C0C0, tá? Legal. E quando for, tá? Já colocamos ali só esses 3. Quando for a minha tag menu, novamente, na tag li, né, de item de lista, e eu tiver dentro dela um anchor, uma âncora, né? Aí eu vou mudar a cor
color, eu vou colocar aqui, sei lá, um tom 333, deve dar. As cores a gente tem que ir testando, né? Text Decoration None, eu não quero sublinhado, né? Eu não quero sublinhado, tá? Um preenchimento, um paging de 5 pixels para dar uma jogadinha, 5 por 10, esquerda e topo, tá? E eu vou colocar um display block, um display do tipo block, de bloco, tá? Então aqui novamente já dá uma outra mudada na cara, né? Uma outra mudada na cara ali, ó. Opa, ficou uns quadradão, ó, mas tá uma bagunça ainda, né? Ó. Ficou meio zoado aqui a coisa, né? Ó. É, mas ele já colocou a corzinha de borda, ó, já deu uns quadradinhos ali, né? Mas não é bem isso que a gente deseja como efeito final, né? Tá faltando elemento aí ainda, tá? Vamos lá. Então, quando eu estiver fazendo a minha tag menu, tá? Quando eu estiver fazendo a minha tag menu, quando eu estiver com a minha tag I, no A, tá? Quando eu tiver o tang dentro da classe menu, quando for uma tag li, dentro de li, a, e quando a gente fazer o nosso hover, a gente já usou esse cara aí, né? Vou colocar aqui um background, vou manter as cores aqui, eu acho que ficou bom. 333, eu vou colocar uma cor diferente ali para ele, vai dar uma corzinha de fundo, eu vou colocar um branquinho ali, ou um tom de cinza, depois a gente pode achar, tá? E aqui a gente vai algumas diretivas da Web3, tá? Moss, pra gente dar um efeito de sombreado, tá? Box, Shadow, tá? Então isso daqui já é da W3, são algumas diretivas da W3. Então eu coloco lá o espaçamento da sombra, tá? A posição dele, tá? As margens esquerdas e direitas dele e a cor que eu quero utilizar. Vou pôr o Czinho aqui, tudo em C. E WebKit, o CSS não. Eu acho que tem como colocar dentro. Ah, não, eu coloquei uma barra ali. WebKit, não localizou. Acho que tem um plugin, vou dar uma olhada depois no Sublime, pessoal, que dá para reconhecer as diretivas do W3, tá? Box Shadow, vai ser igual aqui, tá? E o texto Shadow, sombra do texto vai ser 0 pixels por 0 pixels por 5 pixels por branco, Sharp FFF, tá? Bom, agora vai ficar uma salada bem grande ali, né? Mas vamos dar uma olhada o que vai acontecer agora, ó. Já vai dar uma outra mudada aqui pra nós, ó. Já tá dando ali, ó, o shadow, ó. Opa, já deu uma carinha mais agradável, né? Olha lá, ó. Ai, que lindo. Já quase tá como me oreceu, né? Como diz um amigo meu, né? Ó, né? Só no CSS, né? Então vamos lá, mais alguma coisinha aí, né? Ainda tá faltando alguma coisa. Bom, nosso menu, quando a gente estiver usando o li, tá? E o que aconteceu? Por que ficou bagunçado ali? Porque a gente está usando uma lista dentro da lista, né? A gente está usando uma lista dentro da lista, né? Então, quando eu estiver usando com a classe menu a tag li, e eu criar uma nova lista, tá? Que é o nosso subnível ali, né? Tá? Então, na tag UL também. Agora, a position dele não vai ser mais relativa, ela vai ser absoluta, que eu quero que ele mostre exatamente no lugar onde ele está, tá? A gente dá um espacinho top para definir ele, acho que uns 25 pixels vai dar, tá? Vai ficar, acho que talvez caia em cima. Bom, se não der a gente aumenta um pouquinho ali, a gente dá uma ajustezinha. A largem dele vai ser exatamente onde ele está, 0 pixels, tá? 0 pixels. Eu vou colocar aqui um background color para ele. Eu vou colocar um branco, tá? E vou colocar aqui um display none, né? E já vai dar uma mudada ali agora, ó. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Aqui o problema, não vai mudar ainda não. Aqui não vai mudar ainda não. Aqui a gente precisa de mais coisas aqui. Bom, então aqui quando a gente estava usando a tag li, né? A tag li,
tag UL, né? E aqui quando eu tiver um hover dela, né? Quando eu tiver sobre ela, menu li, no hover dela sobre o amiguinho, né? Deixa eu rodar um pouquinho a tela aqui para melhorar para vocês enxergarem, né? Na verdade eu vou fazer o hover, tá? Vou fazer o hover quando for o hover sobre um L, tá? E quando for para menu li.over, né? Numa tag UL. Aqui sim. Uma chave a mais aqui. Deixa eu ver se está certo. Li hover UL e ponto menu li over UL. Para os dois. Eu vou colocar um display block none. Display block, né? Ótimo. E o último cara, menu li para UL e para li, para todos esses caras, ou seja, quando eu estiver usando a tag menu, tanto faz para o li, para o L e para o nosso border. Um pixel solid e o cinzinha lá, C0, 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 tá? Eu vou falar que o display dele vai ser block, eu tenho que reescrever isso daqui, senão ele dá uma ziquinha, e o meu width, a largura dele 150 pixels. Opa, 150 pixels. Acho que agora vai estar certo, vamos ver. Opa, não pegou aqui ainda, alguma coisa faltou. Eu salvei lá, salvei. Vamos ver o que aconteceu ali. Então na tag body, a minha tag menu, list none, um pixel solid, a cor left, menu li, position relative, float left, border right. Quando eu tiver na li a tag âncora, ele mostrou a âncora normal. Quando eu tiver na li over, background, o color, a sombra, tá certo. No meu menu li, quando eu tiver na UL, a posição absoluta, left 0, background color, display none. Quando eu tiver na li over da UL, e quando eu tiver na menu li over da UL, display block. Está correto. Esse espaço aqui deu zica aqui, não é para dar. Display block, tá certo. Menu UL li, um pixel. Parará. UL. Ali tá só. Eu só preciso colocar aqui, não preciso colocar na tag menu, porque é dentro da classe menu. Estranhamente está correto, era para carregar certinho. Era para carregar certinho aqui. O problema ficou esse pontinho que tá aqui. Ah, tem alguma coisa perdida aqui, hein? Pera aí. O código ali tem alguma coisa perdida. Deixa eu remover esse cara aqui só pra ver um negócio, pessoal. Ele tem um marcador de ponto ali. Deixa eu só ver aqui. Aqui tá certo, pá. E ali então, o que aconteceu aqui? O L li, o L tá escrito certo. Aí ele tá colocando um marcador aqui, ó.
marcador ali. Então onde que está o erro aqui? Menu li, position relative, left, left. Menu li, tag anchor, tá? No li, tag anchor. No li, over. Menu li, menu e li, né? Normal, left, relative e então quando list style none, o list style já tá. E se eu colocar menu ali, se eu colocar uma class menu aqui, vai dar zica porque ele vai se perder. Se eu colocar menu aqui, ele vai se perder. Ele colocou um do lado do outro, não é? É para ele ficar embaixo. É para ele ficar embaixo ali. Então aqui não é, né? Então ali tá certo. Só que por que ele colocou o marcador ali? O L. Menu list style não tá certo. Menu li, position relative, float left, border right, tá certo. Li anchor, tá? A cor li anchor hover, li UL, o problema tá aqui, ó. Position absolute, top 25 pixels, left 0, background, display none. Aí no li, quando eu tiver um sobre uma UL, quando eu tiver o li over OL, e quando for na menu do li over OL, tá certo. Li over OL, li over OL. E aí aqui os outros valores. Estranho, pessoal. Bom, pessoal, só pra gente não se estender demais, eu vou finalizar esse vídeo, tá? Vou finalizar aqui. E aí eu vou dar um tempo para vocês estarem trabalhando, né? Aquele outro exercício que a gente acabou de ver aqui dos dinâmicos, né? E vocês começam a fazer isso daqui. Enquanto isso eu vou corrigindo, tá? Senão vai que eu demoro muito aqui para fazer essa correção, né? E aí eu já volto aqui com essa correção, com a solução. Vou localizar esse problema aqui com mais detalhes, tá, pessoal? Então, obrigado pela participação aí, pessoal. Compartilha esse vídeo, segue o canal, clica no sininho para receber notificações. Até a próxima, tchau!